podem sentar. Eu quero refletir sem tomar muito tempo, porque estou muito rouco ainda, de uma gripe. Ainda ontem falei com o reverendo Igor. Prepare-se, porque acho que eu não vou ter condições. Mas passei uma noite muito bem, tomei alguns cuidados e vamos ver no que vai dar. Queridos, há personagens na Bíblia que, do ponto de vista da teologia evangélica de hoje, jamais seriam salvos, jamais estariam no rol daqueles que alcançaram a vida eterna. Raabe, na genealogia de Cristo. Jacó, 171. Sansão, cuja história vocês conhecem. E eu quero refletir, porque eu estava meditando esses dias. Nós, sutilmente, as igrejas evangélicas tradicionais menos, mas as neopentecostais absolutamente saíram do Novo Testamento, da Nova Aliança, para o Antigo Testamento, para a Antiga Aliança. A salvação voltou a ser resultado de obras, e não as obras fruto da redenção. A salvação voltou a ser baseada toda no Antigo Testamento, e eu voltei decidido a, numa quarta-feira dessas, mostrar o que é o Antigo Testamento e o que é o Novo Testamento. Não há mais via de salvação pelo Antigo Testamento. Ele é antigo, não porque foi abolido, mas porque foi cumprido. O novo é o novo contrato, é a nova aliança, que é feita na pessoa de Cristo, que fez o que nenhum ser humano jamais poderia fazer. E diante dessa incapacidade atestada por todo o Antigo Testamento, vem as boas novas do Evangelho, que Ele fez por mim e por você, aquilo que nós jamais poderíamos fazer. Então, por incrível que pareça, urge hoje evangelizar a igreja evangélica. Urge hoje trazer a mensagem evangélica à igreja evangélica. E eu não gosto de muita coisa da minha idade, mas uma coisa eu gosto, é que eu falo o que quero falar. Um velhinho disse a mim certa vez: o bom da nossa idade, da nossa não, da dele, né? Ele disse: é que eu digo o que eu quero e todo mundo ouve. Então eu quero refletir um pouco sobre isso, amados irmãos. Porque o impressionante é que esses três que eu acabei de falar estão, sabe onde? Na galeria dos heróis da fé. Enquanto há outros que tiveram uma conduta, um comportamento muito mais coerente, no entanto religioso, não estão. Quem era Sansão? Era um juiz, um homem escolhido por Deus. E a história dele todos vocês conhecem, a forma como ele abriu o coração para quem não devia abrir, que era alguém que tinha pacto, acerto com o diabo. E quando ele confessa a Dalila qual o segredo da aliança dele com Deus, não é a ela que ele está dizendo, embora ele não tenha discernimento. Ele está dizendo ao próprio inimigo. Aquilo que o inimigo jamais saberia, porque não é onisciente. Jamais teria acesso. O próprio Sansão, como que anestesiado por aquela que era a grande luta da vida dele, ele entrega o segredo. Eu conheci um homem assim. Envolveu-se com a pessoa de ocultismo dos mais graves e profundos que eu já ouvi falar na minha vida, e de forma natural, nas conversas de todo dia, contou todos os seus segredos, toda a sua vida, abriu o jogo, e as fraquezas também foram nesse pacote, e a vida tornou-se um inferno dali para frente. Mas há coisas em Sansão que nós podemos aprender. O texto que acaba de ser lido mostra que ele destrói um leão com as mãos. Ele acaba,
ele mata. Depois, passando por aquele lugar a caminho de casa, ele encontra somente restos, ossos. O que sobrou não servia mais para nada, mas ele percebe que ali há um favo de mel. Prova do mel, vê que o mel é doce, bom, gostoso. E então as atitudes dele começam a nos mostrar, não só esta, mas outras, o que devemos e o que não devemos fazer. A primeira lição que Sansão nos dá é o perigo do flerte com aquilo que não é de Deus. Tenha a forma que tiver, até piedosa. É o perigo da aproximação, daquilo que o diabo não tem pressa em saber, mas sabe como conseguir, e vai de forma muito paciente, mudando táticas, um dia sim, outro não, descobrindo, e daqui a pouco, vamos usar uma linguagem atual, ele tem todo o cadastro da pessoa, para saber onde atira, onde manda a flecha, onde põe a seta, para saber onde é o ponto frágil, para saber onde é a brecha aberta na vida, na relação com Deus, porque tentação só tem sentido e lógica se for assim. Se não for assim, não tem. E foi na conversa que Sansão foi declarando. Sansão nasceu nas alturas de Etã, colinas extraordinariamente bonitas, mas ele de vez em quando dava uma descida ao vale de Soreque, porque no vale de Soreque tinha as coisas que agradavam aos desejos dele. E assim ele envolveu-se com uma pessoa, com outra, até que finalmente chega ao fim da linha e envolve-se com Dalila, que era bruxa, que era feiticeira, que era maligna, que era boca e braços de Satanás, que fez com que ele confessasse o que havia de mais sagrado na sua vida, que era a aliança de Deus com ele. E dali para frente a história vocês conhecem, o que aconteceu com ele. Isso nos ensina que nós precisamos ter muito cuidado, todos nós, 100% aqui presentes, com aquelas pessoas que suavemente começam a buscar notícias da nossa interioridade, querem saber quem somos, o que fazemos, e você tem coisas que só você e Deus precisam saber e mais ninguém. São tesouros que, se entregues, servirão de arma ao inimigo. Ele é paciente, mas é maligno. E ele finalmente abre-se, entrega. E é interessante que dentro desse processo ainda há sinais de um caráter que foi moldado pelos pais na palavra profética daqueles dias. Ele vê aquele leão morto, que ele mesmo matou, havia matado dias antes, e no meio do que sobrava ali, um cadáver, que não servia para nada, ele descobre aquele favo de mel, prova, acha gostoso, e vem a primeira lição que ele nos dá, ele leva para casa e entrega aos pais. E a pergunta é: o que é que nós temos levado para a família? Há pessoas que levam tudo que é bom para os de fora. Eu não falo de coisas, eu falo de forma de falar, de carinho, de amor, de compreensão. Tem gente que é paciente demais com os de fora e impaciente demais com os de casa, que é capaz de ouvir os erros de todo mundo, mas não suporta ouvir o erro de um cônjuge, de um filho, de uma filha. Temos que aprender a levar mel para casa. Eu conheço pessoas que atendi em gabinete, que já não aguentavam, estavam no limite, porque para casa o cônjuge só trazia o que não prestava. Sansão, apesar de ser quem era e de tudo o que fez, quando ele prova do mel, lembra do pai e da mãe. O que é que nós temos levado para casa? O que é que nós temos colocado dentro de casa? E hoje, com o risco da tecnologia, nós não precisamos nem falar às vezes, basta dar acesso para que as coisas ruins aconteçam. Ele vai e ele faz isso. Queridos, ele nos ensina também que quem nasce para viver nas alturas de Etã, como eu disse, não pode viver nos vales de Soreque.
Quem foi salvo, quem tem certeza da salvação, quem tem consciência de que não é mérito, é dádiva, não exige do outro mérito. Quem tem a consciência de que o preço foi pago naquela cruz, não cobra do outro custos de salvação. Ao contrário, proclama, alivia, conduz, leva pela vida, ajuda. Aí eu volto a dizer, a igreja evangélica precisa discernir as duas alianças de Deus. Lá em Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo diz assim: pela graça sois mediante a coisa linda. Aí eu gosto, olhe, a inteligência de Deus é indescritível, porque ele escolheu um advogado, um doutor da lei, não era só da lei judaica, para dizer o que Paulo disse. Só Paulo podia dizer com a autoridade que disse. Ele diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, não vem do que eu faço, para que ninguém se glorie. E eu gosto porque quando ele fala certas coisas, ele diz assim: eu sou, dentro da minha religiosidade passada, ele chama, traduziram por seita, eu não gosto muito, mas está escrito, mais radical que o mundo conheceu até hoje, que era o farisaísmo. E ele olha agora quando conhece Jesus e diz assim: considero tudo esterco. Não vou dizer outra palavra, vocês sabem o que é. Considero tudo o que eu vi, o que eu aprendi. É um doutor da lei falando, respeitado no mundo, pela graça do conhecimento de Cristo Jesus. Queridos, você pode frequentar a igreja, ser membro da igreja, pode pregar, pode cantar. Se você não descansar na nova aliança, você vai viver dias de luta para o resto da vida. Vai constatar a incapacidade. Vai constatar que o preço era impagável. Vai constatar que só Ele pagou por nós o preço que nós jamais conseguiríamos pagar. Aí é que brota a gratidão e o louvor. Eu sei que não posso, ou diremos como o próprio Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece, nele. Nós só iremos louvar de verdade, porque louvar não é ânimo, não é grito. Louvar não é ritmo, mas nós só iremos louvar quando tivermos a consciência plena de que nada podemos fazer por nossa salvação, mas que tudo já foi feito, está pago, está quitado, está consumado. Aleluia! Aí se canta, se louva, aí a gente fica grato, aí arestas começam a desaparecer. E a história de Sansão nos ensina algumas coisas nessa manhã que são muito preciosas. Primeiro, quando Deus escolhe, não há diabo que carregue. Quando Deus marca, não há inimigo que tenha a última palavra. A última palavra é do Senhor Jesus na nossa vida. Há pessoas que Deus busca e restaura só para preparar e levar, para levar para casa. Ele viveu essa experiência, tanto que o último pedido dele, a última oração dele a Deus foi: dá-me força somente esta vez. E vocês sabem no que deu? A antiga aliança, queridos, era baseada em obras. Leia o livro de Levítico, basta ler o livro de Levítico. Alguns teólogos creem piamente que foi esse livro que João em Pátimos viu na visão que teve de Deus, e com todos chorando, porque havia um livro que ninguém podia abrir. Ninguém, nem no céu, nem na terra. Mas o Cordeiro de Deus abriu esse livro. E alguns teólogos acham que era o livro de Levítico. Leia Levítico. Veja que você, eu, todos nós, jamais cumpriríamos o que ali está, naquela aliança, e o resultado era morte. As penalidades eram gravíssimas.
É por isso que Isaías 53 proclama profeticamente o grito da vitória, quando diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Está pago. Se eu disser o que é evangelho verdadeiramente aqui, vou escandalizar muita gente. Está pago. O problema agora não é mais de licitude, é de conveniência. O problema agora não é mais de pagamento, é de bom senso. Posso, quem foi que disse isso? Posso todas as coisas, tudo me é lícito, lícito, lícito. Está aqui o reverendo Igor, que pode explicar um dia a vocês a legalidade, o peso da legalidade dessa afirmação. Tudo me é o quê? Tudo me é, tudo me é. Se é tudo. Agora, nem tudo me. O problema não é mais de condenação, é de conveniência. Quando isto é revelado, o coração explode de alegria. E aí não há dedo em riste que tire a alegria de um filho e de uma filha de Deus. Está pago, está quitado. Eu tenho um amigo que diz: eu não vou dizer o que é isso, porque se eu disser escandalizo a igreja brasileira. E é verdade. Porque agora com o neopentecostalismo, houve um retorno à lei, porque a lei amedronta, e a melhor forma de extorquir uma pessoa é criar insegurança, gerar medo no coração dele, porque a lei condena, porque a lei é absolutamente impossível de ser cumprida por seres humanos caídos como nós. Aí chega um que vem dos céus à terra, não veio para passear, para fazer turismo, para conhecer a terra, não. Ele veio para o que veio, para sofrer, para morrer em nosso lugar, para ser fiel até a morte, para cumprir a lei, para obedecer, para não ser condenado em nenhum dos preceitos da lei e imputar esta justiça a mim, a você. Quem crê vive celebrando. Quem crê vive rindo. Meu cunhado, eu não sei se está ali ele, ó. Fica em pé aí, Claudio. Faz 50 anos que nos conhecemos. Se eu for contar as vezes que já vi esse homem sorrindo, não cabe aqui. Dom Paulo chama ele de risadinha. Claudio é um economista formado pela UFPB, laureado, que teria um futuro tremendo na profissão, mas um dia teve um encontro com Jesus e jogou e fez como Paulo, considerou tudo esterco e entregou-se ao reino de Deus. Já viajou mais de 1 milhão de quilômetros por esse país, pregando o Evangelho. Já sobrevoou todos os estados da América do Norte e dos Estados Unidos, orando lá de cima. Já foi a países cerrados em comunismo, saltou a fronteira para interceder por aquela nação. E alguém dizia: não tem juízo. Tem juízo demais. Não tem juízo é quem não crê. E essa é a vida dele. Eu queria oferecer um prêmio no dia que eu visse esse homem com raiva ou chorando, não por alegria, mas por tristeza, mas não vejo. À medida que eu vou ficando mais velho, penso que ele vai ficando mais novo. Sabe por quê, queridos? Preste atenção. Veja bem, porque crê que está pago, está quitado, que o cobrador é um mentiroso, que eu devo fugir, que eu devo ser tratado, que eu devo ser restaurado, aí é outra história. Mas a vida eterna está quitada quando o Senhor brada: paguei, está liquidado, não há mais nada para ser pago. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Aí quando você abre Hebreus capítulo 11, os heróis da fé, que deveria ser uma galeria de gente muito boa, só. Tem gente ali que eu não queria na minha família. Aí você descobre Raabe. Está lá na galeria dos heróis da fé. Das obras ela não seria heroína nunca, mas da fé foi.
Ali você encontra Jacó, 171, perigoso. Na galeria das boas obras, dificilmente você o encontraria, mas na galeria dos heróis da fé, você encontra. Ali você encontra Sansão. Você diz, como é que o indivíduo viveu uma vida dessa e agora está na galeria dos heróis da fé? Está, não das obras, mas da fé, porque esses creram que está pago, liquidado, uns pela fé no futuro e outros pelo que aconteceu naquela cruz maravilhosa. Então olha aqui para mim, leia a Bíblia com os olhos da nova aliança, leia a Bíblia com os olhos do novo contrato, leia a Bíblia com os olhos do Novo Testamento. E você me pergunta, e o Antigo, o que é que eu faço? É palavra de Deus, é como espelho. Ali você, principalmente as mulheres, também nós homens, mas as mulheres não vão para o espelho. Se você disser uma mulher, o apartamento é de luxo, mas não tem espelho, não serve, né? Tem que ter espelho. É ali que olha, mede e tal. A lei é isso. Eu olho para a lei hoje é referência. Eu olho para a lei para descobrir como espelho que ela é, o que está errado em mim. Mas não para ela me condenar, ela não me condena mais. Ele pagou por mim o peso da condenação. Ela é o espelho que eu ajeito o cabelo, faço a barba, que você, moça, senhora, vai fazer sua maquiagem, vai se preparar. A lei, olha a lei diz, não mentirás, não adulterarás, não roubarás, não farás isso. É o espelho, ali eu vejo onde é que está errado e vou me corrigir. É isso, ela é pedagógica, mas salvação por ela, não. Cristo pagou por mim. Concluindo, agora é crer. Quando Filipe descia com o eunuco, que era funcionário da rainha Candace da Etiópia, lá para as tantas, esse indivíduo faz uma pergunta típica de pagão. Quer saber o que fazer para ser salvo e para ser batizado. E ele pede a Filipe fala do Senhor Jesus, conta quem é Jesus, e ele diz, me batiza, posso ser batizado? E Filipe diz, se crês, é lícito. Que simplicidade. Hoje em dia, há igrejas onde eu já preguei em muitas, o senhor concorda com o artigo 12, parágrafo 5, do que está escrito nos regimentos? Se fosse perguntar isso a Filipe, a única pergunta é a simplicidade do evangelho que foi abandonada. Se crês, é lícito, pronto. Se tu crês, toda a lei te apoia. Agora, este crer não é admitir, é obedecer. É crer, quem crê, obedece. Luta para obedecer. Não é dizer eu creio que ele nasceu, creio que ele viveu, creio que ele morreu, creio que ele ressuscitou, creio que ele foi para o céu. Não é a admissão intelectual de um fato. Não há como crer biblicamente sem estar casado com a obediência. Eu posso dizer a vocês, pelo pouco que conheço de igrejas por onde andei, a crise maior da igreja hoje chama-se obediência. E esse espírito de rebelião, vocês sabem de onde veio. Subirei acima das nuvens, acima dos céus, e me assentarei no trono de Deus, Lúcifer. A crise é essa. Não é crer no Senhor só, como admissão, é obedecer. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Ah, eu creio, então obedeça. Alguém está lhe enchendo a paciência, você está a ponto de explodir, vai em frente. É isso. Alguém deseja o mal para você, alguém não gosta de você, alguém às vezes dentro da própria família desqualifica você. Aquele que crê, obedece. A Bíblia diz, em tudo dai. Você conhece um texto mais desobedecido do que esse? A gente só dá graças no que gosta.
Isso é da racionalidade humana. Em tudo. Do que eu gosto, do que eu não gosto, do que eu entendo, do que eu não entendo. Porque quem faz isso obedece e honra e expressa a fé e a confiança de que não sabe, não entende, não gosta, mas ele sabe e entende, então é bom para mim. Obedecer, perdoar, espiritualidades que são capazes de manifestações bonitas, lindas, dons espirituais, mas engancham no perdão. É bom? Não. Depois é que o fruto vem. É ato de obediência. Crer significa obedecer. Há um velho louvor que diz, eu repito, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Não gosto, não entendo, não faz parte do meu cardápio, mas obedeço. Isso é fé, queridos, isso é Novo Testamento. Então nós temos que fazer, porque eu tenho ouvido muitos sermões fundamentados no Antigo Testamento com a hermenêutica perigosa, com interpretações perigosas. Se eu ligo o rádio do carro, às vezes, numa dessas rádios evangélicas, é um negócio. Por quê? Porque gera medo, insegurança, e me perdoem, Deus sabe da minha sinceridade. Aí começa a exploração, o mercado. Nós podemos ter um atrevimento santo, que nos foi dado por aquele que tudo pagou na cruz do Calvário. Não devo nada, nada. Erro muito, demais, mais do que gostaria. Mas não adianta o diabo me trazer a conta, porque você vai falar com ele, está pago. É aquela parábola que o indivíduo devia que se vendesse a mulher, os filhos, o patrimônio todo, ainda assim não pagaria, mas o credor perdoou, Deus nos perdoou, não porque somos bonzinhos, mas em Cristo Jesus. Amém? Quem crê, não quem apenas admite, mas quem crê, louva dia e noite, canta, celebra e bendiz o nome do Senhor. Então eu queria convidar você nessa manhã para estudar a Bíblia, para saber a distinção entre a antiga aliança e a nova aliança. Se a antiga aliança funcionasse hoje, será que algum de nós aqui já teria sido apedrejado? E por que não somos? Nós contrariamos a lei como aqueles irmãos contrariavam. Por que não somos apedrejados? Porque a culpa do meu erro caiu sobre ele na cruz do Calvário. O nome disso é Evangelho. Boa nova. Pastor Antônio Elias dizia, é como se um menino desses que passam na rua com um jornal dizendo extra, extra, extra. E é uma notícia bomba muitas vezes. O que nós como cristãos evangélicos precisamos viver, aprender e proclamar é extra, extra, está pago. É só crer, entregar, confiar e a dívida com Deus está quitada em nome de Jesus. Que Deus faça isso conosco. E que o Espírito Santo faça o que eu não sei fazer e nem posso, que é convencer, colocar na mente e no coração de que somos livres, estamos libertos, está pago, está quitado. Erramos, pecamos, e se alguém usa isso como pretexto para pecar, faça uma revisão no novo nascimento. Porque quem nasceu de novo não usa a Bíblia como argumento para transgressão, mas crê. Mas isso é um escândalo. É o escândalo da cruz. Vamos entrar em 2020. Eu não tenho nenhuma ilusão de que o que eu estou dizendo aqui hoje de manhã passa a ser praticado do dia para a noite, mas é exercício. É exercício. Quando você errar, confesse a Deus e diga, eu te louvo, porque está pago.
que o Senhor faça desta igreja e do povo dele um povo que sabe ser livre, que não tem ilusões em respeito em relação a si mesmo, que não vive mais submisso, subjugado pelas leis do Antigo Testamento, mas que ganhou liberdade em Cristo e sabe viver essa liberdade, usufruir essa liberdade. Cuidado com o que vocês ouvem por aí. Estou falando como pastor de vocês. Cuidado com o que vocês ouvem, senão vão terminar mais culpados do que antes. E quando a culpa assolar, aí vem sabonete para descarrego, manto sagrado, sal grosso. Eu fui com o pastor Estevão Fernandes, da primeira igreja batista de João Pessoa, frequentamos uma semana, eu e ele, anonimamente, uma igreja que ensina isso. Passei debaixo de manto sagrado, levei sabonete para descarrego, levei sal grosso para expulsar demônio. Eu levei. Sabe o que foi que eu senti? Raiva. Muita. O manto mais mal cheiroso que eu já vi na minha vida. E aqueles homens e mulheres necessitados, crendo. Mas não sou eu que vou acertar com esse povo. Cuidado, queridos, nem tudo que se diz evangélico é evangelho. Deus nos dê discernimento para isso, para que nós sejamos uma comunidade que sabe quando peca, mas sabe que está pago, que não usa a graça como pretexto para pegar, porque aí é falta de novo nascimento, mas que glorifica a Deus onde estiver. E quando o acusador chegar, diz: entenda com ele, que ele quitou minha conta. Que ele nos abençoe. Amém.